Paulo, quando você se sentou no banco dos réus na segunda-feira de manhã, você tinha a percepção que você seria absolvido? No que pese a dificuldade de todo o contexto, eu fui muito confiante, porque fizemos um bom trabalho de equipe. Eu me estruturei, graças a Deus, né, ter condição de estruturar uma boa equipe de trabalho, já com todas as estratégias que a gente pudesse. A gente não estava preocupado com a questão do crime latrocínio, se era mando, estava preocupado de desconstruir todas aquelas conexões que me ligavam ao fato em si, das amizades que eu tive. Então eu estava muito confiante, apesar da dificuldade, eu tinha também, sabia da dificuldade da situação, porque 12 anos só batendo numa tese, mandante, depois você reverteu o quadro em 7 dias, eu sabia dessa dificuldade, mas muito confiante. Você chegou a dizer isso após a absolvição, quando você conheceu o resultado da sentença, que você estava, obviamente, contente, mas que você sentia que a justiça não tinha sido completa, já que o Coronel Ferreira não tinha sido absolvido. Por que você disse isso? Porque a prova dos autos está provada, foi um latrocínio, então não tem nenhum mandante. Tá certo? Mas a estratégia de defesa nossa não se preocupou com isso aí. Por isso que eu falei, não foi feito por completo, porque eu vi um inocente sendo condenado, ao meu lado. Como é meu amigo, uma pessoa que eu gosto, admiro, tenho respeito, senti que a justiça não foi feita. E você, eu achei que até foi corajoso em dizer isso, porque era um momento complicado, né? No momento que a pessoa é condenada, a maioria das pessoas próximas tem que se afastar. Eu acho que foi uma atitude. Você realmente sentiu por causa da injustiça, você que já passou por isso, que ficou 12 anos sendo apontado como um dos mandantes, você sentiu que uma solidariedade? Olha só, eu fui muito verdadeiro nos meus depoimentos, muito coerentes e verdadeiros. Talvez tenha sido isso que tenha me livrado de tudo. Porque eu não neguei a minha amizade em momento algum em relação ao Antônio Leopoldo. Eu não neguei a minha amizade com o Valêncio. E falei a verdade em relação à minha amizade com o Ferreira, que eu não tinha muita amizade com o Ferreira lá atrás. E nós, na dor desse processo, nos aproximamos e ficamos amigos, para nos defendermos. Então, foi esse fato que eu não neguei em momento algum e não nego. É inocente, não deve. Então, assim, é uma situação que realmente me fez sentir. Eu não estava feliz por completo ontem, nem hoje. Se teve algum momento, assim, durante o julgamento, teve algum depoimento que realmente você sentiu que foi decisivo, que realmente mexeu com o júri? Você teve essa sensação? Em que momento? Veja bem, a primeira coisa que eu senti, que o medo que a gente tinha, eu nunca tive medo, eu sempre quis a júri, mas assim, o contexto que a gente passou, nós fomos atropelados nesse processo desde o início. Os juízes que tiveram à frente da condução desse processo, nas duas fases, eles não respeitaram a dignidade humana para quem pudesse defender a amplitude do direito constitucional que o réu, mesmo acusado, que seja inocente ou não, teria. E isso nós não sentimos, então tinha esse receio de ser atropelado nesse sentido. Mas Deus é maravilhoso, porque 28 juízes passaram antes do Dr. Marcelo. E a presidência, né, eu até homenageei o presidente do Tribunal, o desembargador Sérgio Bisotto, por ter designado um juiz que nos garantiu o direito de defesa, garantiu a acusação. Então foi a condução foi um marco para mim. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu vi a postura do juiz, isso me tranquilizou. Eu pensei comigo, vou conseguir me defender. Aí me trouxe assim, um gancho a mais na questão de assim, vou ter a tranquilidade, nós vamos conseguir fazer o trabalho que nós planejamos, né? Tudo que a gente planejou na defesa, nós estudamos o processo e os contextos. Aquilo que podia me prejudicar, a gente foi preparado. Então, com a presença, o juiz com a conduta irretocável do magistrado. Porque há um momento no júri muito interessante. O júri está correndo normalmente, aí quem acidenta o júri chama-se o Coronel Auric. Quando o Auric chega ali e abre tudo, o Auric abriu tudo. Primeiro, ele era o personagem do processo. Sim, tinha conhecimento. Ele era o chefe do gabinete militar. Verdade, Rogério. E ele contou o que aconteceu. E na hora que ele conta isso tudo,
E quebra para mim, que é importante, uma coisa temerária que agia no Espírito Santo, porque quando dizia-se que o Rodinei era isso, o Rambo e tal, mas o Rodinei se tornou extremamente temido pelos homens que ele pegou na polícia militar, que eram criminosos. Contumados, né? Contumados, não, eram criminosos de longa data e matadores temidos pelo Espírito Santo. Na hora que ele mostra que existem esses caras, que isso fez do Rodinei esse homem temido. Ali foi um ponto alto. Nós também, da defesa, nós nos preocupamos em assim, trazer para os jurados as questões dos bastidores. E depois nós passamos a prova do processo em si, que foram as testemunhas que eu arrolei. Mas o coronel Auric, o próprio Delcimar Fraga, foram dois depoimentos fortes, fortíssimos, que trouxe à tona detalhes sobre a questão realmente do comportamento do próprio governador, do comportamento do secretário de segurança à época, o Rodney, que eles, na verdade, o governador do estado, ele foi refém de todas, ele era um refém do Rodney, por todas as questões que o Rodney foi envolvendo. Primeiro que ele tinha um depoimento da Júlia Eugênia na mão, tinha as fitas que eram gravadas da Júlia na mão. Depois ele tem um fato importantíssimo, que ele prende junto com o Lombrigão o primo do governador. Na prisão do Lombrigão. O primo e arrola o outro. O coronel Erma. Então esse detalhe, que foi surpresa até para mim, que eu soube pouco antes, aí que eu senti realmente que esse envolvimento, a forma do Rodney agir em relação ao Paulo Hartung, a gente vê que o Paulo Hartung é refém dele nessas questões. Então, assim, que acabou trazendo ele. A gente sabe que não foi o Paulo Hartung, não tem nada a ver, porque a gente defende o crime como um crime de latrocínio, que realmente é. Então, mas se falasse em crime de mando, quem estaria todo complicado era ser o governador. Então, essas questões a gente conseguiu ir descobrindo dentro do próprio, assim, no julgamento transcorrendo com essas testemunhas, tem muita coisa à tona, até para a gente mesmo. A gente soube muito pouco antes das coisas. Então, esse realmente é um fato que não foi relevante para a defesa, porque a gente não estava preocupado com esses detalhezinhos de política, de fofoca, coisa e tal. Mas são fatores para que as pessoas pudessem entender o que tinha por trás do contorno do crime, por que transformaram o crime de latrocínio em crime de mando. Então, essas questões, só às vezes o jurado, porque muitos leigos do povo, que a gente tem que respeitar, né, assim, cada um, eles não tinham a dimensão de entender rapidamente ali naquele dia. A gente, como está sofrendo há mais anos, o quebra-cabeça vai se montando e a gente vai entendendo as coisas. Os jurados não davam para entender naquele dia somente, mas muita coisa clareou para mim no dia do julgamento. Tem uma expressão muito forte que você usou depois do julgamento, de 12 anos em 7 dias, né? Tentar reverter isso. Sim. E esses 12 anos, como foram esses 12 anos? É uma prisão sem grade, porque é um processo totalmente conduzido de uma forma inquisitiva, que foi, rolo compressor, tendo que condenar a todo custo. Então, assim, óbvio que havia uma preocupação, mas eu sempre falava com o Léo, depois com o padre, eu falei, não quero recorrer nada, vamos para júri, quero ir para júri, porque eu tinha confiança também da boa defesa também, entendeu, assim, e queria resolver minha vida também. Então, prisão sem grade era um processo que vinha me martirizando durante 12 anos, e eu queria melhorar, ou o resultado que fosse. Eu estava preparado também para um resultado adverso. Quanto deu aí? Doutor Patrick, o senhor, por ser um advogado de fora do Estado, provavelmente quando foi convidado para o caso, o senhor provavelmente não tinha conhecimento de todo o contexto, que inclusive é um caso extremamente complexo. Quando o senhor foi apresentado para o caso, e o senhor que não tinha envolvimento com o caso, o que fez o senhor entender que era um caso que o senhor gostaria de estar defendendo, no caso do cliente Calu? O que te motivou, o que te mostrou que esse caso realmente havia equívocos e que realmente um caso que interessava o senhor? O que te motivou a entrar no caso? Eu só faço direito penal, eu sou criminalista, sou professor de direito processual penal no Rio de Janeiro. Eu tenho uma experiência de aproximadamente 15 anos. E eu, no estudo do processo,
eu no estudo do processo, eu verifiquei que aquela proposta do Ministério Público, aquela proposta que vinha elencado por 4 ou 5 promotores de justiça, não se sustentava. Não existia prova, não existia indício que o Cláudio Batista, o Calu, tivesse engendrado, tivesse encomendado a morte do juiz Alexandre. E em conversas pessoais com o Calu, eu pude verificar, pude sentir dele o sofrimento, a indignação do inocente. E isso foi o que mais me incentivou. Estar num processo tão rumoroso, acredito que seja um dos processos de maior repercussão do Estado do Espírito Santo, até do Brasil mesmo. É um processo aí que envolve uma série de personagens, e eu decidi contribuir com a defesa, decidi contribuir com o advogado titular da causa, o Dr. Leonardo Ganho, decidi contribuir tendo em vista a ausência de prova. Não existia uma prova. Eu tinha certeza que a acusação ela não ia conseguir se sustentar em plenário. Se existia pequenos indícios no momento da denúncia, pequenos, pálidos indícios, até porque no inquérito judicial está acostado aos autos, o Calu não foi nem indiciado. E de uma hora para outra, numa fração de 10, 15 dias, o Calu é guindado para esse processo e é denunciado. Então foi um processo que, no estudo da prova, no estudo das peças processuais, foi um processo que me atraiu muito por eu verificar que era uma injustiça e que nós teríamos condições realmente de conseguir uma absolvição junto ao tribunal do júri. E foi o que efetivamente aconteceu. Qual que foi o maior desafio para o senhor, quando o senhor, durante o julgamento e quando o senhor começou a perceber o andamento, como que a acusação estava se comportando, as testemunhas da acusação e mesmo as testemunhas que a defesa rolou para o julgamento, qual que o momento que o senhor achou mais complicado, mais desafiador durante o julgamento? Nós tivemos um combate muito intenso. O promotor, o Dr. João Grimaldi, que capitaneou a acusação, um promotor muito habilidoso, extremamente conhecedor do processo penal, senti muito receio de enfrentá-lo. E o Bruno Lima também. Então, mas no decorrer do procedimento, quando exauriu a prova de acusação, onde foi ouvido o juiz Carlos Eduardo e foi ouvido o Danilo Baense, e no depoimento do Danilo Baense, ele nos forneceu provas para defender o Calu com as respostas que ele deu. E o próprio Carlos Eduardo, quando ele, depois como informante, ele falseou a verdade. Ele disse que o Manuel Correia, que era uma testemunha do processo, tinha mencionado o nome do Cláudio Batista. E nesse procedimento essa testemunha, em nenhum momento, em nenhum depoimento mencionou o nome do Cláudio Batista. A própria prova de acusação nos deu munição para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho nos debates. E a acusação efetivamente não trouxe ninguém para que depusesse em plenário, que viesse construir uma acusação séria, uma acusação sólida contra o Calu. A instrução em plenário, perante o Tribunal do Júri, perante a imprensa do Espírito Santo, eu acho que foi fundamental. A maior dificuldade mesmo que nós tivemos foi a opinião pública. O Calu, ele já estava condenado pela opinião pública e, como os jurados são do povo também, a nossa maior dificuldade durante o Tribunal do Júri era conseguir desconstruir essa opinião pública que vinha aí efetivamente já condenando o Calu. E mais, nós entramos nesse processo com 7 pessoas condenadas. Então, a condenação de 7 pessoas e a opinião pública foi a nossa maior dificuldade. Agora o senhor, durante o julgamento todo, tanto o senhor quanto o Ganho foram muito elogiados. A gente ouviu comentários positivos sobre a atuação dos senhores. E a gente percebe que havia uma harmonia muito grande. Por exemplo, o senhor, pelo que a gente percebia no júri, o senhor se dirigia diretamente aos jurados, principalmente na fase dos debates, na fase final, e tentando sensibilizá-lo por causa disso, porque havia já esse pré-julgamento, era essa a tentativa do senhor? O promotor de justiça, ele já sai na frente, porque ele é um promotor de justiça, então ele é um funcionário público. E muitas vezes ele contou algumas questões que não eram verdadeiras. E não tinha outra forma de mostrar para os jurados o que existia dentro do processo.
e não tinha outra forma de mostrar se eu não mostrasse a prova. Então eu fiz nada mais do que mostrar a prova, mostrar a verdade. E a todo momento a defesa do Cláudio Batista foi para a prova. Nós não tínhamos medo da prova. E eu tinha que mostrar efetivamente essa prova para os jurados. Eu tinha que mostrar. Então por isso que eu fui injurado por jurado. Foi um júri que ele foi vitorioso no detalhe. E era importante que todos esses detalhes, essa cronologia de tempo, fosse mostrada efetivamente para os jurados. Esse júri, ele foi, o Conselho de Sentença foi muito atento. Aconteceu um fato muito interessante durante o julgamento, que um jurado pediu para ler peças. Pediu para ler peças. Por toda a minha experiência no Tribunal do Júri, eu nunca tinha visto isso. E nós estávamos achando que os jurados estavam cansados. Não, os jurados estavam atentos, os jurados estavam entendendo tudo. Então, eu acredito que esse trabalho artesanal que foi feito, o estudo do procedimento dos 36 volumes, página por página, foi dali que nós conseguimos essa vitória, provar a inocência do Calu. Mas há um momento que vocês quiseram tirar o júri de Vila Velha. Eu desconfio por causa da presença do Rodinei Vila Velha. O que eu me recorde, a defesa do Calu nunca tentou desaforamento. Nunca, isso é importante que fique aí para que a imprensa. Nós nunca tentamos. Foi o Francisco, né? Foi o doutor Francisco, mas ele justificou. O doutor Francisco tinha uma informação, não sei se procede ou não. Acredito no doutor Francisco muito, pessoa muito idônea, muito correta, muito trabalhadora, muito aguerrida, que os jurados, nos julgamentos anteriores, sofreram uma pressão externa. No julgamento do Edson Valêncio e do Ranilson. Eu não estava aqui, eu não sei se isso procede ou não. O Rodinei conversou com eles, reuniu eles numa sala. Aconteceu, o Patrick não estava aqui na época, então, mas assim, eu estava preso, mas sabíamos o que estava acontecendo, de presença do secretário, do próprio pai, do delegado ali no Maense, tipo assim, nos jurados pressionando a condenação de a todo custo do Valêncio, porque estavam pavimentando o caminho para chegar na gente, para não cair por terra a tese que eles iam elaborando, vamos falar assim, né? Então, assim, para chegar na gente, eles foram pavimentando, e no rolo compressor, como eu te falei, nós não tivemos um julgamento justo, isento, com um juiz imparcial, com a conduta irretocável, que foi, como esse magistrado deu um ótimo exemplo, excelente exemplo. E mais uma questão, que a imprensa veiculou, alguém passou essa informação completamente equivocada e mentirosa. O Calu nunca pediu o adiamento do processo. O Calu poderia ter efetivado mais recursos ainda. Eu aconselhei a recorrer, mas o Calu a todo momento ele me dizia: doutor, eu quero ir a júri, eu quero ser julgado. O Calu não fugiu em nenhum momento. Eu desafiei o promotor e pedi para que ele me demonstrasse qualquer pedido de adiamento. O Calu em nenhum momento fugiu desse processo. Ele poderia ter manejado outros recursos, mas não. Ele não aguentava mais, a família dele não aguentava mais esse dínamo no pescoço, essa guilhotina, essa espada na cabeça, e queria julgamento. E efetivamente ele foi a julgamento. O Calu, e eu acho que o senhor também comunga dessa mesma opinião, o Calu acabou de dizer que acredita que o crime realmente foi um latrocínio, ele tem convicção disso. Eu acho que o senhor também tem convicção disso? Pelo intercrimes, pela dinâmica do fato, dá todo o indicativo que realmente foi um latrocínio. Isso sem sombra de dúvida. Toda a dinâmica do fato, a pessoa que passou o serviço para o Odecilo Brigão, a Vanessa, ela deu um depoimento, ela confirmou que efetivamente existia um posto de gasolina que deveria ser assaltado na segunda-feira, onde tinha mais dinheiro. Ela foi ouvida, a forma que foi conduzida pelo Odecilo Brigão, uma moto que não tinha nem a partida direito, pessoas completamente inexperientes, a placa quente, a forma com que foi conduzida, acharam que a arma era de uma pessoa, não era. Foi ouvido o pai do André Yoshito, ele confirmou tudo. Então ficou muito claro, ficou muito latente que foi um latrocínio. E até no estudo da dinâmica do fato, você tem que usar a vitimologia. Dentro da reconstrução do crime, você percebe que o doutor Alexandre, ele não se abrigou. Ele sai do veículo dele e fica totalmente desabrigado com os criminosos.
Se ele talvez não tivesse reagido ao assalto, ele poderia estar hoje aqui como desembargador, ele poderia estar até hoje no Superior Tribunal de Justiça. Então toda a dinâmica do fato me leva a crer que é um latrocínio. Não, eu perguntei isso para o senhor pelo seguinte, porque nós que somos daqui, o senhor é do Rio de Janeiro, veio com uma outra visão de fora, tal, o senhor... Mas assim, nós que somos daqui, durante esses 12 anos, principalmente a imprensa, parte da imprensa, martelou que esse crime era um crime de mando. Isso, inclusive, provavelmente foi o que influenciou o jurado, que poderia ter influenciado o jurado na decisão. Sim, com certeza. Como vocês sabem, o julgamento dos chamados intermediários do crime, que são os sargentos Valêncio e Ranils, foi 7-0 pela condenação. Então, assim, eu acho que tinha, né, um pouco de preocupação que o senhor mesmo colocou, que tinha uma preocupação em sensibilizar os jurados para que eles não fizessem um pré-julgamento. Certo. E agora a pergunta é a seguinte: o senhor acha que depois desse júri, o entendimento da sociedade, de forma geral, para esse fato que aconteceu no Espírito Santo, por isso que eu perguntei para o senhor qual era a sua opinião sobre o crime, se era de mando ou se era um latrocínio, o senhor acha que depois desse júri a sociedade vai ter uma outra leitura sobre esses fatos? Eu acho que pode ter uma outra leitura, sim. Eu acho que pode ter uma outra leitura, com certeza. Eu acho que dentro da análise que foi feita no tribunal do júri, dentro da dinâmica da defesa que foi passada, está muito... O próprio resultado, né, do Ferreira foi 4-3. O próprio resultado do próprio Coronel Ferreira foi 4-3, foi um resultado muito duro. Então, acho que pode ser que a sociedade comece a ver esse processo com outros olhos, por uma outra vertente. Vocês acreditam que o Coronel Ferreira vai conseguir reverter isso? Não dá para a gente entrar em mérito de decisão de desembargador, né? Mas eu acho que ele vai manejar o recurso e ele tem chance. É difícil porque nós enfrentamos a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele é soberano. Então a dificuldade de se conseguir anular uma decisão do Tribunal do Júri é muito difícil. É uma dificuldade muito grande por uma questão técnica da soberania do veredito dos tribunais do júri. Essa é a realidade. Você acha que, Carlos? Eu, como amigo, né, torço por ele, né? Então, assim, tomara a Deus que ele consiga, de alguma forma, porque espero que com a minha absolvição também acaba que tem uma pontinha do iceberg, vai mudando a roupagem, vai ajudando para que as pessoas que possam estar envolvidas se beneficiar com o meu resultado.